Caderno de Informativos, 2019, Constitucional, STF. Competência legislativa. É constitucional, lei estadual, que veda o corte de fornecimento de água e luz em determinados dias pelas empresas concessionárias por falta de pagamento. É constitucional, lei estadual, que proíbe que as empresas concessionárias façam corte de fornecimento de água e luz pela falta de pagamento em determinados dias. Exemplo, lei estadual do Paraná proíbe concessionárias de serviços públicos de água e luz de cortarem o fornecimento residencial de seus serviços por falta de pagamento de contas às sexta-feiras, sábados, domingos, feriados e no último dia útil anterior ao feriado. Também estabelece que o consumidor que tiver suspenso o fornecimento nesses dias passa a ter o direito a acionar juridicamente a concessionária por perdas e danos, além de ficar desobrigado em pagamento de débito que originou o corte. Direitos sociais. Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. Isso não configura afronta ao artigo 7, 4 e nem a súmula vinculante 4. Controle de constitucionalidade. Não se aplica ao processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade a norma que concede prazo em dobro à Fazenda Pública. Não se conta em dobro o prazo recursal para a Fazenda Pública em processo objetivo, mesmo que seja para interposição de recurso extraordinário, em processo de fiscalização normativa abstrata. Não há, nos processos de fiscalização normativa abstrata, a prerrogativa processual do prazo em dobro. Não se aplica ao processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade a norma que concede o prazo em dobro à Fazenda Pública. Assim, por exemplo, a Fazenda Pública não possui prazo recursal em dobro no processo de controle concentrado de constitucionalidade, mesmo que seja para interposição de recurso extraordinário. Competência legislativa. É constitucional lei estadual que obriga as empresas prestadoras de serviço do Estado a fornecer previamente ao consumidor a identificação do profissional que fará o atendimento à sua residência. É constitucional lei estadual que obriga as empresas prestadoras de serviço nos estados, telefonia, TV, assinatura e energia elétrica, a informarem previamente a seus clientes os dados empregados que realizará o serviço na residência do consumidor. Exemplo, lei do Rio de Janeiro prevê que as empresas prestadoras de serviço, quando acionadas para realizar qualquer reparo na residência do consumidor, ficam obrigadas a enviar uma mensagem de celular, pelo menos 1 hora antes do horário agendado, informando o nome e a identidade do funcionário que irá ao local. Conselho Nacional de Justiça. STF mantém punição aplicada pelo CNJ à juíza envolvida no caso de prisão de adolescente em cela masculina do Pará. Deve ser mantida a decisão do CNJ, que aplica a pena de disponibilidade à magistrada que, mesmo depois de informada que uma das adolescentes estava presa em uma mesma cela com homens, demora a tomar as providências necessárias para corrigir essa situação e, além disso, procura se eximir da responsabilidade, produzindo documento falso com data retroativa na tentativa de comprovar que teria adotado as providências, que na realidade não adotou. Poder Judiciário. É inconstitucional o provimento de pessoas para exercerem a função de titular de serventias judiciais, com caráter privativo, após a Constituição. É válido o ato do CNJ que, ao dar plena aplicabilidade ao artigo 31 da DCT, decide
pela invalidade dos atos administrativos de nomeações de todos os titulares de cartórios privativos que têm ingressados no cargo após 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição, em vigor. As pessoas que assumiram as serventias judiciais depois de 88 em caráter privado não têm o direito líquido e certo nelas permanecerem, qualquer que seja a forma de provimento, a flagrante inconstitucionalidade, a partir do momento que assume cargo em serventia que deveria ser estatizada. Isso porque é inconstitucional o provimento de pessoas para exercerem a função de titular de serventias judiciais, com caráter privado, serventias judiciais privatizadas, não estatizadas após a Constituição. O artigo 31 da DCT é autoaplicável, de modo que é obrigatória a estatização de serventias judiciais à medida que elas ficam vagas. O prazo decadencial do artigo 54 não se aplica quando o ato a ser anulado afronta diretamente a Constituição Federal. Direitos sociais. É indispensável o registro do sindicato no Ministério do Trabalho para poder ingressar em juízo na defesa de seus filiados. A legitimidade dos sindicatos para a representação de determinada categoria depende do devido registro no Ministério do Trabalho, em obediência ao princípio constitucional da unicidade sindical. Competência legislativa. É inconstitucional lei estadual que discipline a arrecadação das receitas decorrentes da exploração de recursos hídricos e minerais. É inconstitucional lei estadual que discipline a arrecadação das receitas oriundas da exploração de recursos hídricos para a geração de energia elétrica e de recursos minerais, inclusive petróleo e gás natural. Há uma inconstitucionalidade formal, considerando que cabe à União legislar sobre o tema. Por outro lado, a lei estadual pode dispor sobre fiscalização e o controle dessas receitas, tendo em vista que é de competência comum aos entes registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. O STF entende, CNJ, que não é possível a revisão de mérito das decisões do CNJ, cujos atos e procedimentos estão sujeitos apenas a controle de legalidade daquela corte. O STF entende que não é seu papel de fazer revisão do mérito de decisões do CNJ. Assim, os atos e procedimentos do CNJ estão sujeitos apenas ao controle de legalidade por parte do STF. O mandado da segurança não se presta a reexame de fatos e provas analisados pelo CNJ no processo disciplinar. A LOMA não estabelece regras de prescrição de pretensão punitiva por falta disciplinares praticadas por magistrados. Diante disso, deve ser feita a aplicação subsidiária da Lei 8.112. Competência legislativa. Inconstitucionalidade de lei estadual que impõe obrigações contratuais para as seguradoras. Processo legislativo. Inconstitucionalidade de lei estadual de iniciativa parlamentar que imponham atribuições ao DETRAN. Inconstitucionalidade de lei estadual que impõe obrigações contratuais para as seguradoras. É inconstitucional lei estadual que discipline as obrigações contratuais relativas a seguro de veículos e regras de registro, desmonte e comercialização de veículos sinistrados. Esta lei viola a competência privativa da União para legislar sobre direitos civis, seguros, trânsito e transportes. Inconstitucionalidade de lei estadual de iniciativa parlamentar que imponham atribuições ao DETRAN. É inconstitucional lei estadual de iniciativa parlamentar que impõe ao DETRAN a obrigação de publicar no Diário Oficial e da Internet as relações de cada um dos veículos sinistrados, seus respectivos dados com destinação para os que sofreram desmonte e ou comercialização das peças à parte e partes.
Essa lei trata sobre atribuições de órgãos e entidades da administração pública, matéria que é iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. A correta interpretação que se deve ser dada ao 61, parágrafo 1º e 84, 6 da Constituição é de que a iniciativa para as leis que se iniciativa para as leis que disponham sobre assuntos e estruturações e atribuições de órgãos públicos é do chefe do Poder Executivo. Poder Judiciário. Juiz do trabalho substituto durante o seu afastamento para o tratamento de saúde não tem direito de continuar recebendo verba de substituição. Se o juiz do trabalho substituto está exercendo as funções de juiz do trabalho titular, ele terá o direito de receber um valor a mais, denominado substituição. Essa verba de substituição não deverá ser paga durante a licença saúde do juiz substituto. Assim, juiz do trabalho substituto, durante o seu afastamento para o tratamento de saúde, não tem o direito de continuar recebendo a verba de substituição, pelo fato de estar na titularidade da unidade judiciária. Esse tipo de verba só pode ser pago enquanto mantido o desempenho da titularidade da unidade judiciária, condição necessária para o seu recebimento. Liberdade religiosa. É constitucional a lei estadual que permite o sacrifício de animais em cultos de religiões de matriz africana. É constitucional a lei de proteção de animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício de ritual de animais em culto de religiões de matriz africana. Controle de constitucionalidade. Se for editada MP, revogando lei que está sendo questionada por meio de ADI, se for editada MP, medida provisória, revogando lei que está sendo questionada por meio de ADI, esta ação poderá ser julgada enquanto a MP não for votada. Enquanto a MP não for votada, não há perda de objeto. Determinada lei foi impugnada por meio de ação direta de inconstitucionalidade. Foi editada a medida provisória revogando esta lei. Enquanto essa medida provisória não foi aprovada, será possível julgar esta DI. Assim, se chegar o dia do julgamento da DI e a MP ainda não tiver sido votada, o STF poderá apreciar livremente a ação, e não tendo havido a perda de interesse de agir, perda de objeto. Isso porque a edição de medida provisória não tem eficácia normativa imediata de revogação de legislação anterior com ela incompatível, mas apenas de suspensão, paralisação das leis antecedentes, até o término do prazo do processo legislativo de sua conversão. Embora sejam espécies normativas com força de lei, a medida provisória precisa ser confirmada. A medida provisória é lei sob condição resolutiva. Se for aprovada, a lei de conversão resultará a revogação da norma. Se for aprovada, a lei de conversão resultará a revogação da norma. Dessa maneira, enquanto não aprovada a MP, não se pode falar em perda de interesse, perda do objeto. Medida provisória, proibição de reedição de medida provisória na mesma sessão legislativa. É inconstitucional a medida provisória ou lei decorrente de conversão de medida provisória cujo conteúdo normativo caracterize a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória anterior rejeitada, de eficácia exaurida por decurso do prazo, ou que ainda não tenha sido apreciada pelo Congresso Nacional, dentro do prazo estabelecido pela Constituição Federal. Advocacia pública. É inconstitucional emenda à Constituição Estadual de iniciativa parlamentar que trate sobre PGR. É inconstitucional a emenda à Constituição Estadual de iniciativa parlamentar que trate sobre as competências da Procuradoria-Geral do Estado. Isso porque esta matéria é de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo. É do governador de Estado a iniciativa de lei ou emenda constitucional, que discipline a organização e atribuições dos órgãos e entidades da administração pública estadual. Cuidado para não confundir. É possível a emenda à Constituição de iniciativa parlamentar tratando sobre assuntos em que
em caso de propositura de projeto de lei, seriam de iniciativa reservada do chefe do Poder Executivo, é possível a emenda constitucional de iniciativa parlamentar tratando sobre assuntos que, em caso de propositura de projeto de lei, seriam de iniciativa reservada do chefe do Poder Executivo, tratando-se em emenda Constituição Federal, proposta por parlamentares federais, sim. Emenda à Constituição Estadual, proposta por parlamentares estaduais, não. Advocacia Pública. Viola o artigo 132 da Constituição Federal, norma estadual, norma na Constituição Estadual que preveja que a representação judicial e consultoria jurídica da PGE ficará restrita ao Poder Executivo. É inconstitucional o dispositivo de Constituição Estadual que preveja que a Procuradoria-Geral do Estado ficará responsável pelas atividades de representação judicial e de consultoria jurídica apenas do Poder Executivo. Esta previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito Federal. De acordo com o 132, as atribuições da PGE não ficam restritas ao Poder Executivo, abrangendo também as demais dos poderes. Viola o artigo 132 da Constituição Federal, norma de Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica da administração indireta será exercida por profissionais do corpo que compõem seus respectivos quadros. Viola a norma da Constituição Estadual que preveja que a assistência jurídica da administração indireta será exercida por profissionais do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros. É inconstitucional o dispositivo de Constituição Estadual que preveja que a representação judicial e extrajudicial dos órgãos da administração direta é de competência dos tribunais, dos profissionais, é de competência dos profissionais do corpo jurídico que compõem seus respectivos quadros e integram a advocacia pública, cujas atividades são disciplinadas em leis específicas. Essa previsão viola o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito Federal. O artigo 132 atribui aos procuradores dos Estados e do Distrito Federal exclusivamente no exercício da atividade jurídica contenciosa e consultiva, não apenas dos órgãos, mas também das entidades que compõem a administração pública indireta. Inconstitucionalidade da previsão de procuradores autárquicos. É inconstitucional o dispositivo da Constituição Estadual que cria cargo de procurador autárquico em estrutura paralela à Procuradoria do Estado. Também é inconstitucional o dispositivo de Constituição Estadual que transforma os cargos de gestores jurídicos, advogados e procuradores jurídicos em cargos de procuradores autárquicos. Inconstitucionalidade de previsão de procuradores autárquicos e de advogados de função. É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que os procuradores autárquicos e os advogados de fundação terão competência privativa para a representação judicial e o assessoramento jurídico dos órgãos da administração estadual indireta aos quais vinculados e que, para efeitos de incidência do teto remuneratório, esses serão considerados procuradores, nos termos do artigo 37(11). Advocacia pública é constitucional. Lei estadual que preveja cargo em comissão de procurador-geral da Universidade Estadual. É constitucional. Lei estadual que preveja o cargo em comissão de procurador-geral da Universidade Estadual. Esta previsão está de acordo com o princípio da autonomia universitária. Competência legislativa.
É constitucional lei estadual que dispensa multa por quebra da fidelidade dos contratos com as empresas de telefonia em caso de desemprego superveniente do cliente. É constitucional lei estadual que obriga as empresas de telefonia fixa e móvel a cancelarem a multa contratual de finalidade quando o usuário comprovar que perdeu o vínculo empregatício após a adesão do contrato. Competência legislativa é inconstitucional lei estadual que exija que o pescador, para exercer sua atividade, cadastre-se em entidade privada, Federação de Pescadores, que cobra taxa por essa fiscalização. É inconstitucional lei estadual que preveja que o pescador semiprofissional ou esportivo, para o exercício de atividade, deverá se cadastrar e se habilitar na Federação de Pescadores do Estado. Também é inconstitucional a norma estadual que afirma que a taxa de cadastro e o fornecimento de habilitação para exercer a atividade de pescador, semiprofissional ou esportivo, será definida em Assembleia Geral de Federação de Pescadores do Estado. Tais disposições invadem a competência da União para editar normas gerais sobre a pesca. Existe lei federal que regulamenta de modo unificado todo o procedimento de habilitação de pesca com requisitos nacionais. Além disso, a lei não poderia ter delegado a uma entidade de direito privado, Federação dos Pescadores, o poder de definir o valor da taxa a ser cobrada. Tribunais de Contas. É inconstitucional lei estadual ou emenda à Constituição do Estado de iniciativa parlamentar que trate sobre a organização ou funcionamento do Tribunal de Contas Estadual. É inconstitucional norma estado é inconstitucional norma de Constituição Estadual que preveja regras sobre a organização ou funcionamento do TCE de forma diferente do modelo federal. É inconstitucional lei estadual ou emenda à Constituição do Estado de iniciativa parlamentar que trate sobre a organização ou funcionamento do Tribunal de Contas. Os tribunais de contas possuem reserva de iniciativa, competência privativa para deflagrar o processo legislativo, que tenha por objeto alterar sua organização ou seu funcionamento. Trata-se de uma prerrogativa que decorre da independência e autonomia asseguradas às Cortes de Contas. Assim, é inconstitucional a lei estadual ou mesmo a emenda à Constituição do Estado de iniciativa parlamentar que trate sobre a organização ou funcionamento do TCE. A promulgação de emenda à Constituição Estadual não constitui meio apto para burlar a cláusula de iniciativa reservada. É inconstitucional norma da Constituição Estadual que preveja a regra sobre a organização ou funcionamento do Tribunal de Contas Estadual, de forma diferente do modelo federal. O artigo 75 estabelece que deverá haver um espelhamento obrigatório de modelo de controle externo do TCU previsto na Constituição para os tribunais de contas dos estados e para os tribunais e conselhos de contas dos municípios. Isso significa que é materialmente inconstitucional norma da Constituição Estadual que trate sobre a organização ou funcionamento do TCE, de forma diferente do modelo federal. Caso isso ocorra, haverá uma violação ao artigo 75 da Carta Maior. Diante disso, é inconstitucional o dispositivo da Constituição Estadual que preveja que, se o Tribunal de Contas Estadual reconhecer a boa-fé do infrator e se este fizer a liquidação tempestiva do débito ou da multa, a Corte deverá considerar saneado o processo. Essa regra é inconstitucional porque não há previsão semelhante na Constituição. Acumulação de cargos. É possível a acumulação de cargos, mesmo que a jornada semanal ultrapasse 60 horas. A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no artigo 37(16), não se sujeita ao limite de 60 horas semanais, prevista em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal. O único requisito estabelecido para acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.
Código de Trânsito. O CTB pode exigir a quitação de pagamento de tributos, encargos e multas como condições para que o veículo possa circular. Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo sanções ser previstas em lei em sentido formal e material. CTB pode exigir a quitação do pagamento de tributos, encargos e multas como condição para que o veículo possa circular. O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novos certificados de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, encargos e multas vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade por infrações cometidas. Tais dispositivos são constitucionais e não limitam o direito da propriedade. Além disso, não se constituem sanções políticas. Resolução do CONTRAN não pode estabelecer penalidades, devendo as sanções ser previstas em lei em sentido formal e material. O artigo 171 do CTB prevê que constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, na legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no capítulo 19. Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções. O STF conferiu interpretação conforme a Constituição para declarar inconstitucional a possibilidade do estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, como se o órgão legislador fosse, visto que as penalidades têm de estar previstas em lei em sentido formal e material. Além disto, o tribunal declarou a nulidade de expressão ou das resoluções da CONTRAN presente neste artigo. Direitos políticos. A suspensão dos direitos políticos previsto no artigo 15.3 aplica-se tanto para condenados à pena privativa de liberdade, como também a penas restritiva de direito. A suspensão dos direitos políticos previsto no artigo 15.3 da Constituição Federal aplica-se no caso de substituição de pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Havendo condenação criminal transitada em julgado, a pessoa condenada fica com seus direitos políticos suspensos, tanto no caso de pena privativa de liberdade, como na hipótese de substituição por pena restritiva de direito. Veja o dispositivo. É vedada a cassação de direito político, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos do inciso 3. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durar seus efeitos. Competência legislativa é inconstitucional lei estadual que crie hipótese de isenção de pagamento de direitos autorais fora do rol trazido de Lei Federal 9.610. É inconstitucional lei estadual que isenta entidades filantrópicas de recolher taxa de retribuição autoral arrecadadas pelo ECAD. A lei estadual que cria novas hipóteses de não recolhimento de direitos autorais não prevista na lei federal usurpa a competência privativa da União sobre legislar sobre direito civil, direito de propriedade e para estabelecer regras de intervenção no domínio econômico. Além disso, esta lei estadual retira dos autores das obras musicais o seu direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução das obras, ou do reconhecimento por sua criação, afrontando o artigo 5º, 12 e 17. Competência legislativa. A Constituição do Estado não pode exigir autorização da Assembleia Legislativa para que o governador ou vice se ausente do país, qualquer que seja o prazo. A existência de prévia autorização de Assembleia Legislativa para o governador e o vice-governador de estados ausentares em qualquer tempo do território nacional mostra-se incompatível com os postulados da simetria da separação dos poderes. A Constituição Estadual Federal, em seu artigo 49.3 e 83, prevê que é de competência do Congresso Nacional autorizar o presidente e o vice ao se ausentar do país quando a ausência for superior a 15 dias. Logo,
afronta os princípios da separação dos poderes e da simetria, a norma da Constituição Estadual que exige prévia licença da Assembleia Legislativa para que o governador e o vice-governador se ausentem do país por qualquer prazo. Os Estados-membros não podem criar novas ingerências de um poder na órbita do outro que não derivem explicitamente ou implicitamente de regra ou princípio previsto na Constituição. Controle de constitucionalidade. Possibilidade de reconhecimento de ADPF, mesmo que a lei atacada tenha sido revogada antes do julgamento, se persistir a utilidade em se proferir a decisão, com caráter erga omnes e vinculante. Em Fortaleza, foi editada a Lei Municipal 10.553, proibindo o exercício de transporte em aplicativos. Foi ajuizada a DPF contra a lei. Antes que a ação fosse julgada, a referida lei foi revogada. Mesmo com a revogação, o STF reconheceu a ADPF e julgou o mérito, declarando a lei inconstitucional. O tribunal considerou que a revogação da lei atacada na ADPF por outra lei local não retira o interesse de agir no feito. Isso porque persiste a utilidade da prestação jurisdicional com o intuito de estabelecer, com caráter erga omnes e vinculante, o regime aplicável às relações jurídicas estabelecidas durante a vigência da norma impugnada, bem como no que diz respeito às leis de idêntico teor, aprovadas em outros municípios. Trata de solução mais concetânea, com o princípio de eficiência processual e o imperativo aproveitamento dos atos já praticados de maneira socialmente proveitosa. Imunidades parlamentares. Deputados estaduais gostam das mesmas imunidades formais previstas para os parlamentares federais. A Assembleia Legislativa pode rejeitar a prisão preventiva e as medidas cautelares impostas pelo Poder Judiciário contra deputados estaduais. Deputados estaduais gozam da mesma imunidade formais prevista para os parlamentares federais. São constitucionais dispositivos da Constituição do Estado que estendem aos deputados estaduais as imunidades formais previstas no artigo 53 da Constituição Federal para deputados federais e senadores. A leitura da Constituição da República revela sob um ângulo literal e sistemático que os deputados estaduais têm direito à imunidade formal e material. E a inviolabilidade que foram conferidas pelo Constituinte aos congressistas. Isso porque tais imunidades foram expressamente estendidas aos deputados no parágrafo 1º do artigo 27. A Assembleia Legislativa pode rejeitar a prisão preventiva e as medidas cautelares impostas pelo Poder Judiciário contra deputados estaduais. É constitucional resolução da Assembleia Legislativa que, com base em imunidade parlamentar formal, revoga a prisão preventiva e as medidas cautelares penais que haviam sido impostas pelo Poder Judiciário contra deputado estadual, determinando o pleno retorno dos parlamentares ao seu mandato. O Poder Legislativo Estadual tem a prerrogativa de sustar decisões judiciais de natureza criminal, precárias e efêmeras, cujo teor resulte em afastamento ou limitação de função parlamentar. Lei livre iniciativa. Os municípios, ao editarem as leis locais regulamentando o transporte de passageiros mediante aplicativo, deverão observar as regras impostas pela Lei 13.640. São inconstitucionais leis municipais que proíbam o serviço de transporte de passageiro mediante aplicativo. No exercício de sua competência para a regulamentação, a fiscalização dos transportes privados individuais de parceiro, os municípios e o Distrito Federal não podem contrair os parâmetros fixados pelo legislador federal. Isso porque compete à União legislar sobre trânsito e transportes, nos termos do artigo 22.11. São inconstitucionais leis municipais que proíbam o serviço de transporte de passageiro mediante aplicativo. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional,
por violação ao princípio da livre iniciativa e da livre concorrência. Direito adquirido é constitucional, artigo 38 da Lei 8.880, não importando a aplicação imediata desse dispositivo em violação ao artigo 5º 36. A Lei 8.880, o artigo 38, previu que o URV deveria ser utilizado como parâmetro de cálculo dos índices de correção monetária nos 2 primeiros anos da implementação do Plano Real. As pessoas que tinham contratos em vigor e que haviam celebrados antes da lei começaram a questionar a aplicação imediata desse dispositivo. Alegaram que sua aplicação aos contratos em vigor seria inconstitucional por violar o direito adquirido. O STF não concordou com essa tese e decidiu que é constitucional o artigo 38 da Lei 8.880 e que sua aplicação imediata para os contratos em vigor não violou a garantia do direito adquirido, previsto no artigo 5º 36 da Constituição Federal. Não é possível, por a cláusula de proteção ao direito adquirido ou ato jurídico perfeito em face de aplicação imediata de normas que tratam de regime monetário, as quais possuem natureza estatutária e institucional, que é a situação daquela responsável por substituir a moeda por outra. As normas que tratam de um regime monetário, inclusive, portanto, as de correção monetária, têm natureza institucional e estatutária, insuscetíveis de disposição por ato de vontade, razão pela qual sua incidência é imediata, alcançando as situações jurídicas em curso de formação ou de execução. Tribunais de Contas. É inconstitucional lei estadual ou emenda à Constituição do Estado de iniciativa parlamentar que trate sobre a organização e funcionamento do Tribunal de Contas. É inconstitucional lei estadual de origem iniciativa parlamentar que discipline a organização e o funcionamento do Tribunal de Contas Estadual. Isso porque os tribunais de contas possuem reserva de iniciativa, competência privativa, para apresentar projetos de lei que tenham por objetivo tratar sobre sua organização e o seu fundamento. Os tribunais de contas, conforme reconhecido pela Constituição e pelo STF, gozam de prerrogativas da autonomia e do autogoverno, que incluem essencialmente a iniciativa privativa para instaurar o processo legislativo que pretenda alterar sua organização e funcionamento. Defensoria Pública. É inconstitucional foro por prerrogativa de função para defensores públicos. É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que confere foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça para procuradores dos estados, procuradores da Assembleia, defensores públicos e delegados de polícia. A Constituição apenas excepcionalmente conferiu prerrogativa de foro para as autoridades federais, estaduais e municipais. Assim, não se pode permitir que os estados possam livremente criar novas hipóteses de foro por prerrogativa de função. Advocacia Pública é inconstitucional foro por prerrogativa de função para procuradores dos estados. É inconstitucional dispositivo da Constituição Estadual que confere foro por prerrogativa de função do Tribunal de Justiça para procuradores dos estados, procuradores da Assembleia, defensores públicos e delegado de polícia. A Constituição apenas excepcionalmente conferiu prerrogativa de foro para autoridades federais, estaduais e municipais. Assim, não se pode permitir que os estados possam livremente criar novas hipóteses de foro por prerrogativa de função. Direito à saúde. Fornecimento pelo Poder Judiciário de medicamentos não registrados na Anvisa. Fornecimento pelo Poder Judiciário. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. A ausência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário em caso de mora irrazoável da Anvisa ao apreciar o pedido. Prazo superior previsto em lei, quando preenchidos 3 requisitos.
A existência de pedido de registro no medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamento de órfão para doenças raras e ultra raras. A existência de registro de medicamento em renomadas agências de regulação no exterior. E a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. As ações que demandam o fornecimento de medicamentos sem registro Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União. Repercussão geral. Caraca. Responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos ou pela realização de tratamento de saúde. Os entes da federação, em decorrência de competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro. Meu brode. Direitos sociais. É inconstitucional lei que autorize o trabalho de gestante e lactantes em atividades insalubres. É inconstitucional a expressão quando apresentada atestado de saúde emitidos por médico de confiança da mulher que recomende o afastamento. Contidos no inciso 2 e 3 do 394-A da CLT, inseridos pela Lei 13.477. Essa expressão inserida no artigo 394-A da CLT tinha como objetivo autorizar que os empregadas grávidas ou lactantes pudessem trabalhar em atividades insalubres. Ocorre que o STF entendeu que o trabalho de gestantes e de lactantes em atividades insalubres viola a Constituição Federal. O artigo 6 proclama importantes direitos, entre eles a proteção à maternidade, a proteção do mercado de trabalho da mulher e a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. A proteção para que a gestante e a lactante não sejam expostas a atividades insalubres, características que, como importante em direito social instrumental, que protege não apenas a mulher, como também a criança. A proteção à maternidade e a integral proteção à criança são direitos irrenunciáveis e não podem ser afastados pelo desconhecimento, impossibilidade ou a própria negligência da gestante ou lactante em apresentar atestado médico, sob pena de prejudicá-la e prejudicar o recém-nascido. Em suma, é proibido o trabalho de gestante ou de lactante em atividades insalubres. Competência legislativa e constitucional. Lei municipal que estabelece que os supermercados ficam obrigados a colocar à disposição dos consumidores pessoal suficiente nos caixas, de forma que a espera na fila não seja superior a 15 minutos. É constitucional lei municipal que estabelece que os supermercados e hipermercados no município ficam obrigados a colocar à disposição dos consumidores pessoal suficiente no setor de caixa, de forma que a espera na fila para atendimento seja no máximo de 15 minutos. Isso porque compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de estabelecimentos empresariais. Vale ressaltar que essa lei municipal não obriga a contratação de pessoal, e sim a sua colocação suficiente no setor de caixa para atendimento aos consumidores. CPI. O investigado pode se recusar a comparecer na sessão de CPI na qual seria ouvido? Não para Fachin e Carmen Lúcia, e sim para Gilmar Mendes e Celso de Mello. O comparecimento do investigado perante a CPI para ser ouvido é facultativo. Cabe a ele decidir se irá ou não comparecer. Se decidir comparecer, ele terá o direito a silêncio, assistência de advogados, de não prestar compromisso, de dizer a verdade, de não sofrer constrangimento. Caso o investigado não compareça, a CPI não pode determinar sua condução coercitiva. Aplica-se para CPIs o mesmo entendimento da DPF 395. Já para Edson Fachin e Carmen Lúcia, o comparecimento do investigado perante a CPI para ser ouvido é compulsório.
Ele tem que comparecer, no entanto, chegando lá, o investigado tem direito ao silêncio, assistência a advogado e não prestar compromisso de dizer a verdade, de não sofrer constrangimento. Caso o investigado não compareça, a CPI poderá determinar sua condução coercitiva. De modo, tivemos 2 votos favoráveis à tese do que o paciente não estava obrigado a comparecer à CPI e 2 votos contrários. Em caso de empate, prevalece a decisão mais favorável ao paciente. Assim, a segunda turma do STF concedeu ordem de habeas corpus para transformar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade. E deixar o cargo de paciente à decisão de comparecer ou não à Câmara dos Deputados perante a CPI para ser ouvido na condição de investigado. Poder Judiciário. É válido o provimento de pessoas para exercerem a função de titular de serventia judicial, com caráter privado. É válido o ato do CNJ que, ao dar plena aplicabilidade ao artigo 31 da DCT, decide pela invalidade dos atos administrativos de nomeação de todos os titulares de cartórios privativos que tenham ingressados no cargo após 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição em vigor. As pessoas que assumiram as serventias judiciais depois de 88 em caráter privativo não têm o direito líquido e certo nelas permanecerem, qualquer que seja a forma de provimento. Há flagrante inconstitucionalidade a partir do momento que assumem carga em serventia que deveria ser estatizadas. O escrivão que ocupa a serventia judicial própria em caráter privado antes da Constituição pode ser mantido na titularidade de serventia. O artigo 31 da DCT garante expressamente o direito do escrivão, nomeado antes da Constituição, de continuar explorando a serventia. Isso porque este dispositivo afirma que depois da Constituição deverão ser estatizadas as serventias de foro judicial, respeitado o direito de não titulares. Controle de constitucionalidade. É cabível a DI contra decreto autônomo que extingue colegiado da administração pública. É cabível ADI contra decreto presidencial que, com fundamento no 84.6a, extingue colegiado da Administração Pública Federal. Isso porque se trata de decreto autônomo que retira fundamento de validade diretamente da Constituição Federal e, portanto, é dotado de generalidade e abstração. Competência legislativa. Lei estadual não pode proibir que as concessionárias de energia elétrica cobrem um valor de consumidor para a religação dos serviços que havia sido suspenso por inadimplemento. É inconstitucional lei estadual que proíbe que as empresas concessionárias cobrem taxa de religação no caso de corte de fornecimento de energia por atraso de pagamento. Essa lei estadual invadiu a competência privativa da União para dispor sobre a energia, violando o artigo 22, inciso 4. Além disso, também interferindo na prestação de serviço público federal, considerando que o serviço de energia elétrica é de competência da União, nos termos do 21.12b. Concessionárias havia cortado, suspendido o serviço de energia elétrica em razão de inadimplemento. O consumidor regularizou a situação, quitando os débitos. A concessionária pode exigir do cliente o pagamento de uma tarifa para efetuar o religamento do serviço. Lei estadual não pode proibir que a concessionária cobre este valor. Medida provisória. A Constituição prevê expressamente que é vedada a reedição de medida na mesma sessão legislativa da medida provisória que tenha sido rejeitada. O STF declarou inconstitucional o dispositivo da MP 886, que transferia para o Ministério da Agricultura a competência para realizar a demarcação de terras indígenas. Essa disposição foi declarada inconstitucional porque o Congresso já havia rejeitado em outra proposta com o mesmo teor prevista em outra medida provisória, editada no mesmo ano, na mesma sessão. Assim, o STF entendeu que houve reedição na mesma sessão legislativa de proposta que havia sido rejeitada pelo Congresso Nacional. Violou o parágrafo 10. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso do prazo. Nos termos expressos da Constituição Federal, é vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada.
Competência constitucional. Competência legislativa. Em constitucional, lei municipal que preveja que o Poder Executivo poderá conceder autorização para que sejam explorados serviços de radiodifusão no município. É formalmente inconstitucional lei municipal que autoriza o Poder Executivo municipal a conceder a exploração de serviços de radiodifusão comunitária no âmbito do território do município. O artigo 21, 12A estabelece que competência para conceder autorização para tais serviços é da União. Além disso, confere à União a competência privativa para realizar sobre o tema de radiofusão, direito à saúde, pulverização, área de inseticida sobre a Aedes aegypti precisa de autorização prévia da autoridade sanitária e ambiental e comprovação científica da eficácia da medida. O artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 13.301 prevê uma das medidas para o combate à Aedes aegypti que o poder público é autorizado a fazer a pulverização por meio de aeronaves de produtos químicos para matar o mosquito. O parágrafo 3º. Não são ainda medidas fundamentais para a contenção das doenças causadas pelo vírus que trata o inciso 4. Permissão da incorporação de mecanismos de controle vetorial por meio de dispersão por aeronaves mediante aprovação das autoridades sanitárias e da comprovação científica da eficácia da medida. O STF deu interpretação conforme esse dispositivo, dizendo que, além da comprovação científica e da aprovação das autoridades sanitárias, é necessário também que haja aprovação de autoridades ambientais. A aprovação das autoridades sanitárias e ambientais competentes e a aprovação científica da eficácia da medida são condições prévias e inafastáveis à incorporação de mecanismos de controle vetorial por meio de dispersão por aeronaves. Competência legislativa. Em regra, a competência para dar nome a logradouro público é do prefeito, por meio de decreto. Contudo, a lei orgânica poderá prever essa competência também para a Câmara Municipal, por meio de lei, desde que não exclua do prefeito. A lei orgânica municipal. Putz. Pois é, tentei dar uma mantida, senão chega aí tá muito. Vou terminar um negócio que eu tô fazendo aqui, aí eu vou passar. Eu esqueci de comprar o coisa aqui, mas aí você usa o que tiver aqui e deixa cortar porque é tardezinho eu vou no mercado e aí eu guardo. Só embrulho depois.
Lei Orgânica do Município de Sorocaba previu que cabe à Câmara Municipal legislar sobre denominação de próprios vias e logradouros públicos. O STF afirmou que se deve realizar uma interpretação conforme a Constituição, para fim de reconhecer que existe, no caso, uma coabitação normativa entre os poderes executivo e legislativo, para exercício de competência destinada à denominação de próprios, vias e logradouros, e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições. Assim, tanto o chefe do Poder Executivo, mediante decreto, como também a Câmara, podem estabelecer os nomes de vias e logradouros públicos. A Advocacia Pública confere, o artigo 132, confere à PGE atribuições para a consultoria jurídica e a representação judicial, apenas no que se refere à administração pública direta, autárquica e fundacional. É inconstitucional lei estadual que confira à PGE competência para controlar os serviços jurídicos e para fazer a representação judicial de empresas públicas e sociedade de economia mista, inclusive com a possibilidade de avocação de processos de litígios judiciais dessas estatais. Essa previsão cria uma ingerência indevida do governador na administração das empresas públicas e sociedade de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado. O artigo 132 confere à Procuradoria dos Estados atribuição para atividade de consultoria jurídica e de representação judicial apenas no que se refere à administração pública direta, autárquica e fundacional. Controle. A lei que tenha destinatários determináveis continua possuindo caráter abstrato e geral e pode ser impugnada por meio de ADI. Mesmo que a lei seja fruto de acordo homologado judicialmente, ela poderá ser objeto de ADI, não havendo violação da coisa julgada material. O fato de uma lei possuir destinatários determinados não retira o seu caráter abstrato e geral, nem tampouco a transforma em normas de efeitos concretos. Foi proposta ADI contra a lei municipal. O TJ não conheceu de ação sob o argumento de que a lei impugnada seria fruto de um acordo homologado judicialmente. Logo, não seria possível rediscutir a matéria por meio de ação direta de inconstitucionalidade, considerando que se haveria violação à coisa julgada material. O STF concordou com essa conclusão? Não. O fato de a lei ter sido aplicada em casos concretos, com decisões transitadas e julgadas, em nada interfere na possibilidade dessa mesma norma ser analisada abstratamente em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Acordos homologados judicialmente jamais podem afastar o controle concentrado de constitucionalidade das leis. Tribunal de Contas. O TCU e não o TCDF é órgão competente para fiscalizar recursos decorrentes do Fundo Constitucional de Distrito Federal. O Tribunal de Contas da União é órgão competente para fiscalizar os recursos decorrentes do Fundo Constitucional de Distrito Federal. Os recursos destinados ao Fundo Constitucional de Distrito Federal pertencem aos cofres federais, consoante a Lei 10.663. Logo, é competência para fiscalizar a aplicação dos recursos à União, repassados ao Fundo Constitucional do Distrito Federal e dos tributos e do Tribunal de Contas da União. Direito adquirido é constitucional, o artigo 38 da Lei 8.880, não importando a aplicação imediata de dispositivo em violação repetido isso aqui, hein? Tribunal de Contas, o prazo decadencial previsto na Lei 9.784 não se aplica à tomada de contas regidas pela Lei 8.443. O prazo decadencial previsto na Lei 7.084 não se aplica às tomadas de contas regidas pela Lei 8.443. O prazo decadencial quinquenal previsto no 54 não se aplica para a atuação do TCU em processo de tomada de contas, considerando que se trata de procedimento regido pela Lei 8.443, que se constitui norma especial. Em suma, o prazo decadencial de 5 anos, previsto no 54, no 784,
não se aplica aos processos de tomada de contas conduzidos pelo TCU, considerando que existe uma lei específica que rege o tema, que é a Lei 9784. Suspensão de pagamentos que estão sendo realizados com base em contrato investigados. Em tomada de contas, o TCU possui competência para determinar que as empresas públicas federal suspensa pagamentos que estão sendo realizados com base em contrato de confissão de dívida, cuja regularidade está sendo apurada em tomada de contas. Processo legislativo. A Constituição Estadual só pode exigir lei complementar para tratar de matéria que a Constituição Federal também exigiu lei complementar. Mude informativo 690. A Constituição Estadual não pode ampliar a hipótese de reserva de lei complementar, ou seja, não pode criar hipótese que é exigida lei complementar, além daquelas que já estão previstas na Constituição Federal. Se a Constituição Estadual ampliar o rol de matérias que devem ser tratadas por meio de lei complementar, isso restringe indevidamente o arranjo democrático representativo desenhado pela Constituição Federal. Caso concreto, o STF declarou inconstitucional esse dispositivo na Constituição Estadual que exigia a edição de lei complementar dispondo sobre regime jurídico dos servidores estaduais, organização da Polícia Militar e organização do Sistema Nacional de Educação, plebiscito e referendo. Esses dispositivos foram declarados inconstitucionais, porque a Constituição não exige lei complementar para disciplinar tais assuntos. Fim.